Olá, preparados para mais uma aula? Hoje aprenderemos sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Vamos ver a diferença entre ambos. Bom, vamos recapitular. Verbo, nós já percebemos que eles podem ser de duas formas, né? Então, o verbo pode ser de ligação, indicando o estado em que o sujeito se encontra, ou o verbo nocional, que é o verbo que indica a ação do sujeito. O verbo, quando ele é nocional, ele divide-se em transitivo e intransitivo. Transitivo, quando ele precisa de um complemento, e intransitivo, quando ele não precisa de complemento. O verbo intransitivo, ele é um verbo autossuficiente, que se eu parar minha frase ali, eu já tenho o sentido completo dela. Lembrando que o verbo transitivo, ele divide-se em mais três, né? Então, o transitivo, ele pode ser transitivo direto, quando o complemento não precisa de preposição, o complemento ele não vem com preposição. Transitivo indireto, quando sim, o complemento vem com preposição. E o transitivo direto e indireto, quando rege os dois tipos de complemento, tem preposição e no outro complemento não precisa. Bom, vamos aqui. O verbo intransitivo, como vimos, ele não precisa de complemento. E tem aqui alguns verbos como exemplo. Então, o verbo morrer, cantar, sorrir, nascer, viver. Mais à frente a gente vai ver alguns exemplos com esses verbos. E o verbo intransitivo, como vimos, é o que precisa, sim, de complemento, né? Então, o transitivo direto não tem preposição na frase, no seu complemento, né? O que vem depois do verbo não vem com a presença de preposição. O verbo transitivo indireto, sim, vem com preposição e seu complemento. E o verbo bitransitivo, ele tem a presença dos dois, complemento com preposição e sem preposição. Bom, vamos ver aqui. O verbo de ligação tem como complemento o predicativo do sujeito. Mas o que é o complemento? O complemento é o que vem depois do verbo. Então, primeiro nós temos o termo essencial da sintaxe, onde ele divide-se em sujeito e predicado, né? Então, o sujeito a gente tem ali, classifica o sujeito, e no predicado, que é do verbo em diante, nós vamos ter a separação do verbo, e o que vier depois do verbo vai ser o seu complemento. Se o verbo for um verbo de ligação, que é aquele que nós vimos que pode ser os tipos de SECAPF, ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar, virar, tornar, entre outros, né? Mas é quando um verbo que indica o estado do sujeito. Então, nesse caso aí, ele vai ter como complemento o predicativo do sujeito, que na verdade aí vai ser o quê? O que é o predicativo do sujeito? O predicativo, na verdade, é a caracterização, né? Como realmente o sujeito se encontra, já que o verbo de ligação ele é apenas um elo entre o sujeito e o estado em que ele se encontra. Temos como exemplo, o aluno permanecia silencioso. Então, o aluno é o sujeito, permanecia o verbo, que é um verbo de ligação, na verdade ele é um elo, porque o termo mais importante do predicado é dizer que o aluno estava silencioso, ou seja, o estado em que ele se encontrava. 2. O verbo intransitivo, como já vimos, ele não precisa de complemento. Então, se eu tiver uma frase e parar minha frase no verbo, a minha frase tem o sentido completo. Então, minha irmã nasceu. Minha irmã é o sujeito, né? Nasceu é o verbo. Mas se eu falar minha irmã nasceu, se eu disser minha irmã nasceu, você já entende perfeitamente o que eu quero falar. Bom, vamos agora aos verbos transitivos, ou seja, aqueles que precisam sim de complemento, né? Então, eles têm várias formas, a gente vai entender agora. O transitivo ele pode ser direto, quando não tem a presença de preposição, ou seja, o seu complemento é chamado de objeto direto e a gente já percebe que aí ele não tem presença de preposição. Vamos ver como. Os clientes, sujeito, querem mais desconto. Querem, já começa o predicado aí, né? Querem mais desconto. Então, querem é o verbo querer, indica uma ação, então o verbo nocional, o verbo de ação, né? E o mais desconto vai ser o complemento. Esse complemento é chamado de objeto direto. Por quê? Porque querem é um verbo, né? E próximo a ele não vem preposição. Então, querem o quê? Mais desconto. Então, o complemento não vem com preposição. Por conta disso, o verbo é transitivo direto e o seu complemento, objeto direto. Transitivo indireto tem preposição. O seu complemento é chamado de objeto indireto. Então, nós temos aqui, as pessoas precisam de atenção. As pessoas é sujeito, precisam de atenção predicado, certo? Precisam, verbo nocional, verbo de ação, né? Porque ele vai indicar uma ação do sujeito, ação de precisar, e de atenção é o complemento. Como veio com o de, que é uma preposição, então aí objeto indireto.
Bitransitivo vai ter dois complementos. Então, tem um objeto direto e objeto indireto. O homem pagou o pedágio ao guarda. O homem é o sujeito simples. Pagou o pedágio ao guarda é o predicado. Nesse predicado, nós vamos ter um verbo, que é um verbo que ele é bitransitivo, porque ele pede dois complementos. Quem paga, paga algo a alguém, né? Então, pagou o quê? Pedágio. Então, ó, objeto direto, não vem com preposição, o pedágio. Mas ao guarda, aqui sim nós temos uma preposição, a preposição a mais o, formando ao. Então, ao guarda, que é o outro complemento, esse sim tem preposição. Então, o primeiro complemento, o pedágio, certo? Complemento, objeto direto, e ao guarda é o segundo complemento, objeto indireto, porque aí sim tem a presença de preposição. Bom, chegamos aqui ao tema da nossa aula de hoje, né? A diferença entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vamos aos exemplos. Aqui diz o seguinte: exemplo de predicativo do sujeito. Vamos iniciar com esse exemplo. O papel do predicativo do sujeito numa sentença pode ser desempenhado por um adjetivo, substantivo, numeral, advérbio ou pronome. Para compreender melhor o conceito de predicativo do sujeito, vamos ver os exemplos. Bom, analisando de uma maneira geral, o que é o predicativo do sujeito? É quando você dá uma qualidade ao sujeito, certo? Predicativo quer dizer caracterização, qualidade, e do sujeito, na verdade, vai ser o sujeito. Quem é o sujeito? O que vem antes do verbo, certo? Então, eu tenho a modelo é estressada. A modelo, verbo, sujeito, é o verbo, né? Nesse caso aqui, um verbo de ligação. Então, geralmente, o predicativo do sujeito, ele vai ter como complemento de um verbo de ligação. E desastrado é o complemento, ou seja, como é que ela é, né? A caracterização dela, que característica ela tem, então, de ser desastrada. Então, temos aqui sujeito a modelo, verbo de ligação é e o predicativo do sujeito, desastrada. O sofá está sujo. Sujeito, sofá. Verbo de ligação, está. E predicativo do sujeito, sujo. Então, aqui eu estou dando a qualidade ao sujeito, certo? Vamos ao próximo. Então, predicativo do sujeito, qualidade do sujeito. E o predicativo do objeto? Vamos entender melhor. Temos aqui a frase: eles encontraram a bolsa intacta. Quem é o sujeito? Eles. Cadê o verbo? Encontraram, certo? Então, na hora do predicativo do objeto, aqui a gente já percebe que, para se ter o predicativo do objeto, certo? Nós podemos ter um verbo que já não seja mais o verbo de ligação. Então, encontraram a bolsa intacta. Encontraram vai ser um verbo transitivo direto. Encontraram o quê? Né? Então, a bolsa intacta. A qualidade de ser intacta é do sujeito ou é do objeto a bolsa? Lembrando que o objeto vai ser sempre tudo que encontra-se depois do verbo, porque aí ele já está na parte do predicado. Então, o objeto sempre está no predicado. Se eu tenho um predicativo do objeto, esse termo objeto vai se referir a algo que está no predicado, nunca vai ser o sujeito. Então, a bolsa está na parte do predicado, certo? Que é o objeto direto, porque nós temos o verbo transitivo direto. Então, aqui, ó, é o predicativo do objeto. Por quem é que intacta? A bolsa ou eles? A bolsa. Vamos ver mais exemplos. A moça ganhou flores perfumadas. Aí eu pergunto a vocês, perfumadas vai ser o predicativo. Lembrando que o predicativo é sempre a qualidade. E eu pergunto, quem é perfumadas? As flores, que está aqui, ó, na parte do verbo, na parte do predicado, ou quem é perfumadas é a moça? Você observa até mesmo pelo gênero, né? Você está vendo ó, que a moça está no singular e perfumadas está no plural. Então, perfumadas está se referindo a flores. Então, observe que perfumadas, que é uma caracterização, não está se referindo à moça, mas está se referindo a flores, ao objeto. Porque tudo que vem na parte depois do verbo é considerado objeto. Então, aqui está na parte do predicado, flores, perfumadas é predicativo do objeto. Porque se não faz referência a sujeito, vai ser predicativo do sujeito, faz referência ao objeto, porque está na parte do predicado. Eu achei a menina triste. Quem é que está triste? Eu, que sou o sujeito, o termo eu, ou o termo menina, que está na parte do predicado?
Tudo, lembre que do verbo em diante tudo é predicado. Eu ou o termo menina? Claro que é o termo menina. Quem está triste é a menina. Então, por conta disso, triste é um predicativo do objeto, ou seja, uma qualidade do objeto e não a qualidade do sujeito eu. Vamos ao próximo. Vamos agora perceber a diferença de um e de outro. Lembrando que predicativo é sempre qualidade ou característica. O predicativo do sujeito é a qualidade ou característica do sujeito. E o predicativo do objeto é a qualidade ou característica atribuída ao objeto. O que é o objeto? É o que está na parte do predicado, certo? Sempre ele está do verbo depois do verbo, na verdade. Então, vamos entender. Os manifestantes da passeata estão empolgados. Quem é o sujeito? Os manifestantes. Aí eu pergunto, empolgado é a qualidade. Quem é que está empolgado? A passeata ou os manifestantes? Na verdade, empolgados estão os manifestantes. Então, aqui, ó, predicativo do sujeito. Eu estou dando uma característica ao sujeito. Próxima frase. Aquela criança parece irritada hoje. Quem é o sujeito? Aquela criança. E quem é que está irritada hoje? A criança. Então, eu estou dando uma qualidade à criança, que é o sujeito. Então, por isso também predicativo do sujeito. Outro. Meus pais andam estressados ultimamente. Quem é que é o sujeito? Meus pais. E quem é que está estressada? A qualidade? Meus pais também. Então, nesse caso, o predicativo é do sujeito. Ou seja, eu estou dando uma qualidade, uma característica ao sujeito. Nesse caso aqui, meus pais. O juiz julgou o réu inocente. O juiz é o sujeito. Julgou é verbo, então do verbo em diante é predicado. Aqui eu tenho o réu. Nesse caso aqui, inocente. Quem é inocente? O juiz ou o réu? O réu. Então, se o réu está na parte do predicado, ele é um objeto. Então, aqui é uma qualidade do objeto e não do sujeito juiz. Então, por isso, considerado predicativo do objeto. O vilarejo finalmente elegeu Otaviano prefeito. Quem é o sujeito? Vilarejo. E vamos ver aqui o objeto, né, que tem Otaviano. Vamos ver quem é que é prefeito agora? O vilarejo, que é o sujeito, ou Otaviano? Então, Otaviano. Lembrando que Otaviano não é o sujeito, ele é o objeto, porque ele está na parte do predicado. Então, elegeu é verbo, do verbo em diante predicado. Não foi assim que a gente aprendeu? Bom, então, por isso, Otaviano é considerado objeto e a palavra prefeito vai ser o predicativo do objeto, ou seja, vai ser a qualidade, a qualificação ao objeto, nesse caso aqui, Otaviano. Os policiais pediam calma absoluta. Nesse caso aqui, quem é o sujeito? Os policiais. Absoluta, que é o termo aqui da característica, o predicativo, está se referindo à calma ou está se referindo aos policiais? Claro que é o termo calma. Então, calma aqui vai ser o objeto, né? E o predicativo do objeto, por quê? Porque absoluta aqui se refere à calma, está dando a qualificação ao termo calma e não aos policiais, certo? Então, é muito simples. Predicativo do sujeito, eu dou uma qualidade, uma qualificação ao sujeito. Se, na verdade, a qualificação for algo que está na parte do predicado, essa qualificação, então, passa a ser predicativo do objeto, certo? Não mais do sujeito, porque está se referindo a algo que está no predicado. Então, lembrando que o sujeito vem no espaço e o predicado numa outra situação. Bom, então é isso. Ficamos com nossa aula por aqui. Estudem bastante e até a próxima.